Bom dia. Nessa manhã de quinta-feira, vamos falar sobre os falsos profetas. Nós temos aqui um exemplo na segunda epístola de João, no primeiro capítulo, no versículo 7 até o 11, aonde nos fala sobre o falso profeta, sobre a pessoa que mente, sobre a pessoa que não ensina, sobre os pepinos, sabe? Sobre os pepinos mentirosos, sabe? Que fazem as pessoas se prostrar, beijar, passar a mão e acender a vela para os espantalhos, certo? Não é lá na Roma, lá onde que tem aquele pai de vocês lá, que vocês falam que é pai, que vocês chamam de pai. Olha o tamanho do pepino que vocês colocam como líder da igreja de vocês, certo? Isso não é só para vocês que têm uns espantalhos dentro de casa, porque em todos os lugares de vez em quando aparece um pepino para Jesus, certo? Assim, ó, pessoas que ensinam errado, pessoas que fazem vocês tropeçar, pessoas que fazem vocês acreditar nos espantalhos. Se vocês vê lá no Rio de Janeiro, não tem um espantalho que tá lá desse tipo assim, ó, com os braços abertos, que vocês chamam de Cristo Redentor. Aquilo lá é um espantalho. De vez em quando tem que colocar os andaimes por baixo, as tábuas, tem que ir lá lavar, reformar, certo? Dar uma restaurada, porque esses espantalhos, eles têm um tempo. Quando é amanhã depois, tem que fazer o quê? Tem que pegar, tirar, colocar outro no lugar, substituir. Porque espantalho, ele não dura para sempre. O que aconteceu quando Jesus estava no deserto? Sabe, depois dos 40 dias. Não foi Satanás lá com a escritura querer mentir para ele? Não foi Satanás lá querer pregar prosperidade para ele? O que Jesus fez? Ele não expulsou Satanás, Satanás não se retirou dele. Faça como Jesus fez. Expulse esses espantalhos da sua vida, certo? Não seja um pepino para a caixa de Satanás, certo? Olha, o tamanho dos espantalhos que vocês carregam nos ombros, que vocês carregam nas costas, que vocês têm dentro de casa, que vocês se prostam, que vocês se ajoelham, que vocês acendem vela para espantalho. Até essa semana passada, se não me falha a memória, eu estava vendo ali numa rede social. Às vezes eu gosto de olhar algumas palavras, algumas coisas dos pastores, dos ensinamentos, e apareceu ali no meio do milharal um espantalho, certo? Veja bem, tem até filme sobre os espantalhos. Vocês têm que espantar esses espantalhos. Faça que nem Jesus, expulse os espantalhos da vida de vocês. Tire esses espantalhos de dentro da casa de vocês, que a casa de vocês é uma caixa para espantalho e pepino para Satanás. Vocês têm que examinar as escrituras. Vocês têm que ler as escrituras. Vocês têm que perguntar o que é certo e o que é errado. Vocês vão atrás de qualquer pepino, de qualquer espantalho, certo? Olha o que aconteceu com Jezabel e os profetas dela, os pepinos, os espantalhos daquela época, e não é muito diferente para o dia de hoje, certo? É a mesma coisa. Hoje em dia está até mais pior, tem até tecnologia mais avançada para fazer os espantalhos para vocês, certo? Vocês admiram aqueles espantalhos, ficam na frente com as mãos juntas na cintura admirando um espantalho, certo? Que de vez em quando tem que ir lá, tem que lavar, que tem que passar água, certo? O tipo de espantalho que cai no chão e não levanta, você quebra a cabeça, tem um arame dentro ali, sabe? Para fincar de novo a cabeça dele dentro ali, passar uma cola, dar uma ajeitada, uma reformada, restaurar os espantalhos, certo? Você veja bem, quando vocês vão para casa, vocês vão e os espantalhos ficam lá no templo de vocês, para vocês ir lá no outro dia para admirar os espantalhos,
certo? Isso, essas imagens, escultura, isso aí é espantalho. Tem gente que tem essas fotos desses calendários, que esses espantalhos já de 30, 40 anos atrás estão lá dentro da casa deles, como se fosse uma imagem santificada, que na verdade não passa de espantalho, não passa de roça de milho para espantalho, são pepino, certo? É uma pipinada, certo? Não seja um pepino. Vocês são problema, certo? Vocês são pepino. Vocês querem proibir os cultos evangélicos, querem se incomodar com as coisas do Senhor, as coisas de Deus, e estão com espantalho dentro de casa. Vocês são pepino, certo? São falsas pessoas que ensinam vocês, são pessoas mentirosas, certo? São pessoas pior que Satanás, certo? São pessoas que fazem vocês se prostrar, comprar espantalho. Aí vocês têm aqueles espantalhos dentro de casa. Ah, eu tenho aqui a minha não sei o que. Na verdade são espantalho e espantalha. Vocês têm que pegar isso aí, vocês têm que tomar jeito de gente, quebrar, jogar fora. Aí aparece na televisão, na mesa lá da fulana, da ciclana, aqueles espantalho, certo? Veja bem como é que são, a que ponto que chegam. Examine nas escrituras o que vai acontecer com Satanás, do capítulo 19, lá em Apocalipse em diante. Certo? Esses tal são os pais da mentira, esses são os anticristos, esses são os falsos profetas. Certo? Essas pessoas ensinam você a se prostrar para espantalho. Certo? É essas pessoas, esses homens, essas pessoas que fazem isso, que são os falsos profetas, que são os falsos doutores, que são os anticristos, certo? E eles estão, que nem diz nas escrituras, estão em todos os lugares, tem que se cuidar. Jesus mesmo disse, chegai-me a mim que eu chegarei a vocês. Vocês têm que buscar, examinar nas escrituras, não ir atrás de qualquer pepino e trazer espantalho para dentro de casa, certo? Certo? Vocês, então, Satanás está colocando vocês tudo dentro de uma caixa, certo? Que nem a pessoa quando colhe os pepinos da lavoura, certo? Aí o que acontece? Aí Satanás vai lá e joga vocês no inferno. Vocês acham que essas pessoas que já morreram, até o pai de vocês, a mãe de vocês, os avós de vocês que morreram nessas condições de pepino, com os espantalhos dentro de casa, que não se converteram, que não aceitaram Jesus, que não se batizaram, você acha que elas estão aonde é hoje? Olha quantos bilhões de pessoas, olha quantos bilhões de pessoas que tem no mundo hoje, atrás de pepino, atrás de espantalho. Certo? Vocês têm que buscar Jesus para a vida de vocês. Espante os espantalhos, faça que nem Jesus fez. Expulse da sua vida. Tome uma atitude de homem, tome uma atitude de mulher. Olha o caminho que vocês estão levando os filhos de vocês, a presença de espantalho. Certo? Largue mão dessas imagens, abandone isso daí. Isso aí é algo que não tem nada, que não diz nada. Isso aí é a pior coisa que existe na face da terra. Se juntar tudo isso daí e colocar num lugar só, não vale nada. Certo? Não vale nada. Aí tem gente que tem na porta de casa, tem 1 metro de altura, tem um espantalho. Olha do lado, tem aquela casa com 2, 3 espantalhos dentro. Aí você passa na rua, tem aquelas casas com espantalho. Aí você vai lá no lugar, você olha do lado, no mato, tem aquele bosque lá cheio de espantalho, que fala das escrituras que não é para ter nada disso. Isso aí Deus abobina, Deus condena isso daí. Jesus nem olha para essas coisas. Vocês são pepino, vocês são problema com esses espantalhos que vocês carregam, que vocês têm. Vocês têm noção do tamanho do pepino que vocês são? Aí querem proibir os cultos, querem criticar, querem falar. Eu não estou dizendo que todos os evangélicos, todos eles são pessoas santas, porque não é. Mas para esses vai ter pior juízo, vai ter pior rigor, porque eles conhecem a verdade, sabe? De vez em quando eles erram, certo? Vocês têm que parar de ir atrás desses pepinos, vocês têm que parar de ir atrás desses templos, onde tem esses espantalhos. Isso aí é espantalho, isso não serve para nada.
certo? É só imagem de espantalho. Se vocês pegar todos esses espantalhos de vocês e colocar num lugar, dá para planear assim, quase metade de um estado, sabe? Fica parelho, porque não serve para nada, é espantalho, sabe? Não adianta. Essas imagens que vocês têm, esses espantalhos, é a mesma coisa que vocês querem colocar nos pés um chinelo sem tira, só com a sola, pisar em cima da sola e querer caminhar. Não adianta, não vai dar certo, não vai funcionar, vocês não vão conseguir. Vocês não estão indo para lugar nenhum, nunca foram e nunca vão, sabe, com esses espantalhos, certo? Vocês estão passando por pessoas vergonhosas, certo? Vocês envergonham esses espantalhos. Aí coloca esses espantalhos tudo quanto é lugar, essas estátuas, espantalho pra cá, espantalho pra lá. Aí colocam esses espantalhos como as maravilhas do mundo. Ah, é a sétima, oitava, décima maravilha do mundo. Ah, porque aqui no Brasil, aqui na América, lá no país não sei de onde, tem uma imagem com mais de 50 metros de altura, um espantalho que não serve pra nada, que gasta um monte de dinheiro. Sabe, em vez de vocês pegar esse dinheiro e gastar com espantalho, se reúnam e comprem esses containers, sabe? E façam desses containers uma meia água para uma pessoa morar, um quarto, e coloquem ali um sofá, umas coisas para a pessoa, sabe? Um banheiro, que vocês fazem aquilo que Jesus quer para fazer, que é para ser feito. Quantos containers que tem por aí abandonado que dá para fazer uma meia água para uma pessoa morar que às vezes não tem casa? Não, aí preferem gastar dinheiro com espantalho. Aí vão lá, fazem aqueles monumentos com espantalho, gastam fortunas em cima de espantalho, certo? Aí vão lá, fazem aquela fogueira de São João para espantalho. Ah, mas tem que ter a fogueira de São João, fazendo fogo, olha só o nome que dão para Satanás, São João, certo? Tudo isso que vocês fazem, essas festas que vocês comemoram, vocês vejam bem, 8 horas da manhã, 9 horas, estão lá dentro do templo de vocês, rodeado de espantalho, se prostrando e ouvindo os espantalhos pepino falar. Aí é aquela pipinada que não sabe de nada. Dali a pouco vão lá no salão de festa, começam a beber cerveja, aí dali a pouco começam a comer, quando é dali a pouco 1 hora mais da tarde começam a dançar, começam a festejar. Olha só, o tamanho do pepino, o tamanho do problema. De manhã estão lá, para ser prostrado, estão lá prostrado. Os espantalhos do lado, ouvindo um pepino falar para vocês, empipinando mais a vida de vocês ainda, que não sabe o que fala, que não sabe o que diz. Que se vocês, se realmente soubessem o que falasse, soubessem o que dizia, pregava as escrituras, ensinava o evangelho e dizia que isso é errado, certo? Vocês têm que parar de ir atrás de espantalho, certo? Vocês têm que parar de dar ouvido para pessoas pepino. A pessoa tá ali cheia de pepino, cheia de problema, não entende nada. Aí vocês vão atrás de uma pessoa que não lê as escrituras, que não examina as escrituras, que não faz nada. Olha só a pepinada que dá isso aí, certo? Parem de ficar indo atrás de espantalho e de pepino, certo? Não faça da sua família, de seus filhos, das suas filhas, pepino, certo? A tua casa, ela parece, sabe o que? Uma caixa. Vocês, o pepino e aquelas coisas, os espantalhos. Certo? Aí vocês acham isso uma maravilha, uma beleza, que na verdade é espantalho que não tem vida alguma. Experimente esfarelar, fazer virar pó, se vocês não fazem ali um molde de um cachorrinho, de um gato, e depois experimente esfarelar, virar pó para ver se vocês não fazem o espantalho de volta. Vocês têm que pôr a mão na consciência de vocês e saber o que é certo e o que é errado, certo? Aí vocês querem falar, porque incomoda, porque esses crentes, e vocês que são um pepino, que ficam falando essas coisas, tem esses espantalhos dentro de casa achando que são santo homem de Deus e não são nada, são simplesmente pepino, problema, certo, para a sociedade, problema para as pessoas de bem que querem cultuar Jesus, que querem na igreja adorar Deus, adorar Jesus, que ficam se incomodando, o barulho do som, que barulhado. Vocês são uma vergonha, na verdade, vocês são uma vergonha, vocês são pior que pepino.
Vocês são pior que esses espantalhos. Examine as escrituras. Olhe lá em Baruque, na carta enviada a Jeremias, que eles liam para o povo lá, para o povo não pecar. Certo? Aí vocês fazem justamente aquilo que Jezebel está fazendo, aquilo que começaram a fazer lá no início, há 317 anos após. Sabe? Vocês estão dando continuada, estão caminhando. Certo? Sabe? Um faz uma roçada aqui, a outra vai lá, planta e nasce aquela pipinada no meio, com aqueles espantalhos ao redor. Vocês têm que parar com isso, é uma vergonha isso daí que vocês fazem, que vocês falam. Certo? O fim de vocês, eu sou bem sincero, dizer como eu sempre digo, se vocês continuar atrás desses espantalhos, se vocês não parar de ser um pepino, o fim de vocês vai ser o inferno, tá bom? Não estou aqui condenando ninguém, não quero mal de ninguém, mas se vocês continuar nessa prática pipinosa que vocês têm, certo? Nessa prática dessas reuniões, dessa pipinada atrás de espantalho e continuar assim e morrer, certo? Desse jeito, é pro inferno que vocês vão. Não se engane, achando que esses pepinos morrem, certo? Aí vocês colocam no caixão, vira notícia e aquela propaganda, aquele jornalismo, aquela reportagem e fica aquele defunto dentro de um caixão ali, aquele pepino dias e dias, como se fosse um santo defunto, um pepino, um problema que a alma dele automaticamente já está lá no inferno, certo? Vocês têm que parar com isso daí, vocês têm que colocar a mão na cabeça e saber que isso daí não vale de nada, nunca valeu e nunca vai valer, certo? Mas eu peço que nessa quinta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês sejam umas pessoas boas, certo? Abandonem essas imagens que vocês têm dentro de casa aí, esses espantalhos, e não sejam pepino para Satanás, porque o que Satanás mais quer é pepino, abacaxi, cebola, certo? Limão. O que Satanás quer é isso daí. Satanás também é um pepino, é um problema, e vocês não são muito diferentes, sabe, com esses espantalhos dentro de casa. Tem gente que tem 3, 4 espantalhos no quarto, 3, 4 espantalhos na sala, tem espantalho nos quartos, tem espantalho em tudo quanto é lugar. Você olha pra frente na casa, tá aquela espantalhada por tudo quanto é lado lá, dentro de casa, pendurado, tá por ali, e aquela velaiada acesa, sabe? Aí vão lá no cemitério e acende vela para aquela cruz lá. Ah, é a cruz mestre, o espantalho mestre do cemitério. Vocês vão lá, como um ato de fé, acender vela para morto, para cruz, que é pecado, que nem existe, isso daí que nem pode. O que tem que ser feito é pegar um balde d'água, um pano, e ir lá limpar o túmulo, e não passa disso. Examine as escrituras que vocês vão ver se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Ir lá limpar o túmulo, ajeitar, não é pecado. Pecado é ir lá, colocar flor, acender vela, fazer oração para uma pessoa que já morreu. Tem que ter consciência, certo? Vocês orar para uma pessoa que já morreu, certo? E vocês fazer uma oração para esse espantalho, é a mesma coisa. Não tem vida nenhuma. Vocês têm que orar por vocês. Vocês têm que orar para os seus filhos, para as suas filhas, para vocês que estão vivos. Não adianta vocês orar para morto, não adianta fazer missa para morto depois que morreu. A pessoa tem que ter um enterro digno, tem. Mas é assim, ó, morreu, faz aquele enterro digno para a pessoa, coloca ela lá e não passa disso. Certo? Fazer missa de 7º dia, isso é pecado. Fazer missa para morto, nem existe isso aí. Existe para vocês que são pepino, que são um problema, certo? Que não conhece nada, que ficam carregando esses espantalhos para tudo quanto é canto, quanto é lugar. Mas que o Senhor Deus tenha misericórdia, porque Ele é misericordioso para aqueles que se arrependem dos seus pecados, aceitam Ele, se batizam e caminham nos caminhos dEle. Vocês têm que caminhar com Jesus, não caminhar com espantalho. Esses espantalhos aí vão levar vocês para o inferno, estão levando, olha, quantos milhões e milhões e milhões de pessoas que preferiram acreditar nos espantalhos, morreram e foram para o inferno hoje, certo? Pega e saia disso daí, não seja um pepino, certo? Seja uma pessoa boa, tenha o Espírito Santo dentro da sua vida, você tem que receber o Espírito Santo, certo? Ele vai te abrir os olhos, te abrir os ouvidos, a tua boca vai se abrir para a verdade, a tua mente, teu coração, mas você tem que receber Jesus, você tem que dar um passo para Jesus, certo?
e pegar esses espantalhos dentro da casa de vocês e tirar, jogar fora e saber que só o Senhor é Deus. Isso aí não passa de espantalho, certo? São pepino, são problema que querem ficar criticando os outros, que querem ir na igreja, que querem orar, fazer o culto deles. Aí vocês ficam fazendo baile, fazendo festa, aquela sujeirada no outro dia para limpar, certo? Para espantalho, para Satanás. Que Satanás está sendo um pepino, um espantalho na vida de muitas pessoas e vocês estão indo pelo mesmo caminho de Satanás, certo? Mas que o Senhor tenha misericórdia de vocês e que vocês tenham pelo menos compaixão, tenham amor pelos filhos de vocês e ensine eles a palavra de Jesus para eles ir na igreja, para eles se salvar, não ir junto com Satanás para o inferno. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe essa família. E se tiver culto hoje na tua cidade, participe, não perca, tá bom? Esqueça os espantalhos, não seja um pepino, seja uma pessoa boa que ame a Jesus e respeita o próximo, porque essa pepinada, esses espantalhos, tem pouco respeito pelo próximo, tem que tomar cuidado, certo? Deixa o povo evangélico cultuar lá, o culto deles, que eles estão fazendo o que Jesus quer. De vez em quando eles se atrapalham, não se preocupe, eles têm Jesus, eles também vão ter que responder por isso, não vão se escapar. Nas escrituras diz que todo olho verá, todo joelho dobrará e toda língua confessará, certo? Isso vai ser um por um, não tem escapatória, tá bom? Isso é pra mim, é pra ti, é pra vocês, é pra todas as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe vocês nessa quinta-feira. E se tiver culto na sua cidade, participe, não perca. É sempre uma bênção você ouvir a palavra do Senhor e aprender e saber qual o caminho que se deve de tomar, certo? Porque a lavoura de pepino é o pior engano que tem. A lavoura de espantalho é o pior engano que tem. Siga Jesus, tenha Ele no seu coração e tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. E deixe de ser um pepino. Expulse esses espantalhos em nome de Jesus Cristo.